no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana começou com muita movimentação política em Brasília e nessa segunda-feira, após uma reunião com o presidente Lula, os líderes do governo na Câmara e no Senado expuseram reações à ideia de controle de parte dos recursos do orçamento da União pelo Poder Legislativo. Você vai entender melhor agora essa história sobre o orçamento impositivo com o repórter Sátrio Salles. Os articuladores políticos do Palácio do Planalto deflagraram nesta segunda-feira um movimento para se contrapor à ampliação de recursos das emendas parlamentares impositivas ao orçamento da União de 2024. O relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, propôs ainda que seja fixado também um calendário para liberação e execução das emendas impositivas que em 2024 somarão, entre emendas individuais e de bancada, pelo menos 37 bilhões de reais. A reação do Executivo ao orçamento impositivo é visível e nesta segunda-feira, após uma reunião com o presidente Lula, os líderes do governo na Câmara, José Guimarães, e no Senado, Randolfo Rodrigues, deixaram recados sobre as restrições à elevação do volume de verbas controladas por meio das emendas parlamentares. Sem utilizar o termo orçamento impositivo, o relator do projeto, Danilo Forte, incluiu no texto um mecanismo que condiciona a execução orçamentária à vontade do Congresso Nacional, ou seja, antes das eleições municipais do próximo ano. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Os próximos dias, jornalista Beto Almeida, serão de muita articulação política, de muita movimentação em Brasília, porque o governo federal tem interesse na aprovação de uma série de projetos que mexem com a arrecadação tributária para 2024 e, nesse momento, outra preocupação é justamente esse relato que o Sátiro Salles nos trouxe em relação ao orçamento da União para 2024. O orçamento da União, para você, ouvinte internauta, entender, tem pelo menos 37 bilhões de reais em emendas parlamentares individuais e de bancada, que são as chamadas emendas impositivas. Esse volume de recursos, que ainda poderá ser acrescido de outras verbas das chamadas emendas de comissões, ou seja, emendas a serem direcionadas por líderes e presidentes de comissões técnicas do Congresso Nacional, inseridas no orçamento da União, esse dinheiro passa a ser controlado pelos deputados federais e senadores. E como é esse controle? Os deputados federais e senadores apresentam as emendas e dizem para onde irão os recursos, ou seja, sem a interferência do Poder Executivo. Isso dá o que nós chamamos de maior protagonismo, maior independência ao Poder Legislativo em relação ao governo, em relação ao Poder Executivo. E é justamente isso, jornalista Beto Almeida, que o Palácio do Planalto não quer agora, nesse momento, antecipar para os deputados federais e senadores essa força expressiva no campo orçamentário em relação ao ano de 2024, quando o governo quer também fortalecer os laços com a base partidária e política eleitoral aliada. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. É por isso, Luzenor, que o governo está tentando barrar essa proposta de um projeto de lei que está lá no Senado, que pretende exatamente aumentar o poder do Congresso Nacional no Orçamento Geral da União já a partir de 2024. E você foi ao ponto aí, quando citou exatamente as emendas de comissão. Porque, na realidade, os parlamentares estão utilizando exatamente como exemplo para tornar essa parte impositiva, já que as emendas individuais e as emendas de bancadas, elas já são impositivas, ou seja, o governo tem que pagar. Um exemplo claro é isso aqui que eles estão dando, Zenon. No orçamento da União deste ano, ou seja, 2023, o valor destinado para essas emendas de comissão é de cerca de 7 bilhões de reais. Só que acontece, essas emendas elas ainda não são impositivas. Como não são impositivas, o Palácio do Planalto só pagou até agora 1% desse montante. Ou seja, ele vai liberar
vai alguma coisa. Exatamente numa semana decisiva como essa que nós estamos e que o governo pretende ver aprovado diversos projetos de lei. E já anunciou que pretende fazer isso, inclusive, até o final de dezembro. Mas aí os deputados e senadores dizem que isso, por si só, não os contempla. E não os contempla por quê? Porque o governo vai liberando o pagamento dessas emendas, né? Essas emendas de comissão, do jeito que ele quer. Ou seja, ao longo do ano, sempre que tem a prévia de uma votação importante, e é por isso que o deputado Danilo Forte colocou lá na LDO, sem falar o termo impositivo, mas criando um calendário de pagamento dessas comissões. É óbvio que o governo, na realidade, está lutando contra isso. Tem até um argumento de que essa proposta deveria ser por meio de uma PEC, no projeto de emenda à Constituição, e não simplesmente colocar num projeto de lei normal dentro para vigorar no orçamento. São dificuldades, barreiras que o governo tenta criar e que tem gerado, inclusive, um empecilho maior para a articulação política. A presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, deu declarações na semana passada e no início dessa semana também, que deixou ainda mais irritados os parlamentares. O governo está tentando jogar um pouco de água nessa fervura para ver se consegue empurrar essa questão para depois. O que é depois? Aprovar primeiro o orçamento para se discutir isso mais adiante. Do ponto de vista do impacto na agenda dos municípios, jornalista Beto Almeida, qual é o significado de ter o orçamento impositivo ou o orçamento liberando os recursos de acordo com a agenda do próprio executivo, como está acontecendo atualmente? Dois, Luciano. Primeiro, o planejamento que os municípios, não só os municípios, mas os estados também, vamos combinar, tá? Estados e municípios passarão a ter em relação à certeza de que aqueles recursos que forem incluídos no orçamento, eles vão estar sendo liberados no exercício seguinte. Essa é a questão, planejamento. A outra é você saber exatamente em que período no decorrer do próximo ano eles vão poder contar com aquelas verbas, já que a proposta de um calendário oficial, onde essas emendas vão ser liberadas dentro de um prazo estipulado, isso permite com que prefeitos e governadores possam trabalhar, inclusive, na projeção dos seus projetos locais. Isso também é importante. Então, é claro que para os municípios, para os prefeitos, para os governadores, essa proposta do orçamento impositivo acaba sendo benéfica. É ruim para o governo federal, porque ele perde realmente o controle sobre um poder que ele tem, principalmente de pressão sobre projetos que ele quer ver votados e nem sempre tem a base formada para isso. E essa base é formada quando? Quando ele libera exatamente os recursos. Como resposta a essas pressões dos deputados federais e senadores, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do Governo, o Alexandre Padilha, prometeu que todas as emendas de transferência especial, chamadas de emendas PIX, devidas aos parlamentares, serão pagas até o final de dezembro. Ou seja, pelos próximos 15 dias, jornalista Beto Almeida, ao longo deste ano, são pelo menos 7 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento de 2023 dessas emendas parlamentares denominadas PIX, que chegam direto na conta das prefeituras, que são motivo de cobrança dos deputados federais e senadores. Esse dinheiro, segundo o ministro Alexandre Padilha, está empenhado, pronto para ser liberado. Parte já chegou aos municípios, mas o grosso, o volume desses recursos ainda está na gaveta, está no cofre. Essa é uma das principais críticas que você lembra que as chamadas emendas PIX tiveram, porque é uma modalidade de pagamento, que ela é mais fácil para ser executada, ou seja, ela vai diretamente dos cofres da União para os cofres das prefeituras, sem necessidade de aprovação daqueles projetos conveniados, que as prefeituras tinham que apresentar exatamente projetos bem estabelecidos, como queriam gastar. Não. Essas verbas, elas literalmente caem. Por isso que são chamadas emendas PIX. Cai diretamente. E o detalhe é sai de Brasília, em 1 minuto está na conta da prefeitura. Exatamente. É um comando só. É um comando. E o ministro Padilha tem dito o seguinte, olha, nós não vamos dar calote. A orientação para os ministérios é acelerar as execuções na liberação dessas emendas. Então, isso soa como sininhos, como uma música suave aí nos ouvidos dos parlamentares. E ele diz isso sabendo exatamente qual é o alcance dessa medida que ele quer, porque nós já conversamos aqui sobre os projetos que existem hoje, nesta semana, e que o governo federal quer ver aprovados. E aí entra, inclusive, outro assunto que bate bem para as prefeituras, aquela questão da desoneração, por exemplo, derrubada do veto do presidente Lula da desoneração na folha de pagamento, que foi incluído um benefício para as prefeituras, onde cai a contribuição delas de 20% para a Previdência Social para apenas 8%.
Essa matéria, o veto presidencial, está na pauta da sessão conjunta que o Congresso Nacional deve realizar na próxima quinta-feira. A desoneração da folha salarial, que beneficia empresas dos 17 setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos, é outra queda de braço entre lideranças empresariais, lideranças políticas e o governo federal. Mas tem um projeto também, Beto Almeida, que desperta a atenção do governo federal, que é o projeto de lei que prevê bolsas para alunos em situação de vulnerabilidade não abandonarem o ensino médio, que o relatório foi entregue nessa segunda-feira na Câmara dos Deputados. O valor da bolsa pode chegar por ano a R$3.000 por cada estudante. É uma medida anunciada, oficializada pelo governo federal por meio do Ministério da Educação, que tenta atrair, que tenta segurar os estudantes do ensino médio na sala de aula para não abandonarem as escolas. Exatamente isso, Zenô. E há essa expectativa, inclusive, para a votação desse projeto hoje na Câmara dos Deputados, que tem como relator um deputado de Santa Catarina, né, que é do PT, que é o Pedro Uczai. Esse rapaz aqui é quem já deu o parecer favorável na realidade. Porque olha só, são quase R$3.000, porque pelo menos são R$200 mensais para incentivar os alunos a se matricular e se manterem no ensino médio, e também uma bolsa de R$1.000 a ser depositada numa conta em nome do estudante, a cada final de ano letivo. Ou seja, são recursos, nesse caso aí dos R$1.000, por exemplo, que ele só vai poder sacar no final do ensino médio. Então é um baita realmente incentivo para os estudantes que hoje têm dificuldades em permanecerem no ensino médio. Por isso que o índice de evasão escolar é tão alto. O ministro Camilo Santana, ele foi incisivo nessa questão de querer, aliás, reduzir ou pelo menos chegar próximo de zerar essa questão, Zenô, dos alunos se evadirem, por exemplo, do ensino médio, por necessidades financeiras das famílias, por necessidade mesmo de entrar no mercado de trabalho. E aí sim, com o incentivo desse de uma bolsa de estudos, que é esse projeto que está hoje para ser votado na Câmara dos Deputados, isso vai resolver a vida de muita gente. O projeto, jornalista Beto Almeida, irá beneficiar 2.500.000 alunos. E para participar, é preciso que esses alunos as famílias estejam no CAD Único, Bolsa Família, ou EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, né? A previsão, como disse o Beto Almeida, é que esse projeto seja votado nesses próximos dias para entrar em vigência hoje, já em 2024.